primeiramente queria pegar os dados pessoais do senhor, né? Como nome, idade, data, quando entrou na escola, quais cargos ocupou e outras coisas pessoais do senhor. Bom, eu sou conhecido assim como Kelé, mas meu nome verdadeiro realmente é Osmar Alves de Oliveira Júnior. Profissão, sou engenheiro de Minas e engenheiro metalúrgico. Idade, 63 anos. E cargos ocupados, né, estudante assim, principais, né, foi como tesoureiro, diretório acadêmico, né, em 63, depois como vice-presidente da CISEG. Os outros que a gente tinha, mexendo, né, com coordenação do teatro, estudando na Escola de Minas, né, participando como ator, depois como escrevendo peças, né, e atuando e dirigindo, quer dizer, a gente fazia de tudo, né? Eu tinha o grupo de teatro, a gente fazia cenário, a gente fazia os textos, né? Ensaios, montava som, quer dizer, tinha toda uma equipe e a gente fazia de tudo um pouco. Também, durante uma época aí, não sei se seria relevante, mas houve uma tentativa de se fazer uma espécie de um banco estudantil. Então, apesar de nunca entender nada de banco, também eu participei da diretoria, a gente fez várias reuniões e tal, mas a coisa não saiu muito do papel, não teve nenhum aspecto prático, né, no sentido de lidar com dinheiro e tal. Né, isso tinha um japonês, um descendente japonês na época, Naoki, né, Naoki Takayama, ele que era o cabeça, o líder dessa coisa. Também durante o período... Então, só para terminar esses dados pessoais, a origem, assim, dos seus pais, o que eles faziam? Bom, meu pai era funcionário da Companhia Morro Velho, né, em Raposo. Inicialmente ele trabalhou lá na construção da Estrada de Ferro Noroeste Paulista, né, lá ele conheceu minha mãe e tal, e casou-se lá e eu nasci, né, lá em Guaraçaí, no estado de São Paulo, quase divisa com Mato Grosso, ali muito próximo da divisa ali do Rio Paraná e próximo a Três Lagoas. Mas vim muito cedo, né? Com 1 ano e meio eu já estava em Minas Gerais e, apesar de paulista de nascimento, sou mineiro por tempo de casa, né? E morei em Matosinhos, lá eu fiz o antigo curso primário, depois em Raposo, daí em Nova Lima, fiz o ginasial e vim para Ouro Preto. Fiz científico, Escola de Minas. Depois trabalhei inicialmente em São Paulo, na CBA, lá em Mairique, né, perto de Sorocaba. E logo iniciando lá, naquela época o emprego era realmente fácil, né? Mas eu estava muito longe, né? E meus pais aqui, a família de meus pais, apesar da família da minha mãe toda ser de São Paulo, mas eu estava mais ligado aqui. Minha noiva, né, aqui de Ouro Preto e tal. Então, numa dessas vindas aqui, eu fiz, né, uma procura, né, de emprego aí por Bom Levade, Cesita, e nesses lugares todos eu tinha vaga, mas consegui aqui em Ouro Preto, né, em Saramenha. Então, foi até uma coisa curiosa, porque com 2 meses e meio de emprego, eu pedi uma licença, né, não remunerada, para justamente olhar essa questão de emprego, mas o superintendente lá da CBA, o Figueiredo, Antônio Figueiredo, ele era aqui, de família aqui de Ouro Preto, né? Então ele entendeu perfeitamente, né? E a gente ficou acertado o seguinte: se eu voltasse para a CBA, então eu voltaria tranquilo, né? Falei, bom, vou ficar por aqui mesmo. Se eu não voltasse, pelo menos seria uma vaga a mais para quem se identificasse mais com o local, né? Lá e tal, apesar de ter feito um ambiente lá muito bom, gostei imensamente, né, do pessoal. E a gente, essa coisa de jogar futebol, isso sempre, na época em que eu conseguia jogar futebol, né, isso sempre me ajudou muito no relacionamento com as pessoas, sabe? Principalmente o pessoal operariado, empresa e tal, que, né, mesmo depois de formado, sei, né, engenheiro e tal, jogando, meio, aquelas coisas, né? Então, mas isso aí a gente nunca levou muito em consideração. Uma coisa é serviço, né, o relacionamento de serviço, né? Outra coisa, o relacionamento cá fora não tem nada a ver. Então, com isso eu vim para Ouro Preto, trabalhei em Saramenha, né, durante 6 anos e meio, e depois comecei lá em Saramenha, eu trabalhei na parte de manutenção mecânica, depois na parte de mineração, pesquisa, bauxita, né, principalmente, alguma coisa de manganês. Depois fui para a parte de relações industriais, né,
parte toda de treinamento pessoal, a parte de segurança, né, medicina ocupacional, essas coisas todas, eu trabalhei, tive uma vivência muito boa nessa parte, né, parte de seleção de pessoal, treinamento, desde a alta gerência até aquele servidor mais humilde, nem por isso menos importante. Né? Então, já nessa última fase, eu comecei na escola em tempo parcial. Trabalhava em Saramenha e fiquei um ano, né, 71 a 72, como assistente, né, do professor Joaquim Maia, da disciplina, né, da cadeira de Lavra de Minas. E no final de 71, então, houve, naquela época, o sistema de admissão de professores era esse, né, um convite da parte deles, né, para vir para tempo integral na escola. Então, não foi levado a departamento, foi aprovado e tal, depois levado à congregação da escola, né, foi aprovado e a gente negociou a vida e eu vim em tempo integral, né. Quer dizer, deu uma mudança completa na minha vida, né, que estava lá, já estava lá em assistente superintendente, né, de divisão, que era, na época, como era dividido, né, as atuações, né, do pessoal aí, estava como supervisor, depois ia superintendente de departamento, depois assistente, e etc, etc. Hoje a coisa é totalmente mudada. E Ouro Preto, assim, quando o senhor chegou para estudar? Né? Eu cheguei aqui em 56, né? Vim interno no colégio arquidiocesano, né? Era o científico, né? É o colegial, né? Então era uma coisa completamente nova, né? O primeiro ano eu falei, meu Deus, né? E Ouro Preto foi uma coisa completamente diferente. Mudou a minha vida. Lá em Raposos, né? Onde eu fiz o ginásio, a minha aspiração era uma coisa de menino da época, era ser jogador de futebol, né? Era aquele treino Vila Nova, o time estava no auge, ali pertinho, Nova Lima, 6 quilômetros, aquilo influenciava muita gente. Então eu praticamente vim para Ouro Preto, meus pais me pediam, né, para mim sair, ver outras coisas, certo? E aí tomar uma decisão, né? Aí depois de um ano, tal, quando eu voltei, né, casa, passar férias, porque a gente vinha, não tinha essa facilidade que tem hoje. Você sai e tal, todo fim de semana, coisa que você quiser, você vai para Belo Horizonte. Aqui não, a gente via, a gente ficava o semestre inteiro, principalmente na fase de internato, só ia nas férias em casa. Então, na minha volta, né, no final do ano, aí a mãe, né, a mãe sempre chega mais perto nessas coisas e tal, aí eu falei, não, mãe, pode deixar, vou continuar lá em Ouro Preto mesmo e tal, e aí minha vida foi, então minha meta passou a ser Escola de Minas, né? Então aí veio aquela questão, né? Estavam os cursos especializados, porque havia o curso geral, chamado curso eclético, né? Você fazia 5 anos, Minas e Metalurgia, e mais um ano complementava o 6º ano, né? Completava o civil. Então você saía em Minas, Metalurgia e Civil, sendo que o Minas você tinha também as atribuições de geólogo. O curso tinha as cadeiras básicas de geologia. Mas eu estava iniciando os cursos especializados. Eu fui da penúltima turma do curso geral, para a qual houve concurso na Escola de Minas, em 1960. E já tinham sido iniciados uns cursos especializados em metalurgia, civil, geologia, né? O curso de Minas. Mas quando eu fiz em 1960, eu não sabia, né? Era Minas e tal, eu tinha vivido em Raposos, uma cidade que vivia muito em função da mina, das minas de Morvé, né? Era a mina de Nova Lima, a mina grande, a mina velha, a mina de Raposos e outras menores iniciando. Mas havia aquele impacto, assim, o clima, o pessoal, né, da minha idade toda, que não saiu para estudar, ia trabalhar, mas ia trabalhar como operário. Então o trabalho na mina naquela época era uma coisa muito penosa, muito sacrificada. Você saía com alguma pneumoniose, um problema, doença de mina, silicose, ou morria muito de acidente, né? Então, aquele negócio de ser engenheiro de Minas tinha aquele espécie de um trauma, né? Mas era uma coisa que me atraía. Uma coisa inexplicável, não sei se aquela proximidade ali da entrada da mina de Raposo, que era muito próximo da minha casa, aquele pessoal passando, e tinha a parte de metalurgia e a parte civil, né? Então eu fiz o curso geral com aquela expectativa, falei, bom, depois eu me defino, e aí então vou dar ênfase, né? E com isso
No 5º ano, aí eu saí, né? Não terminei o civil, ficaram faltando umas 4 disciplinas. Eu adiantei algumas que já estavam nesse sistema de modificação que a escola já estava passando. Adiantei algumas disciplinas do 6º ano, mas não quis terminar o civil, né? Mesmo que eu precisava também começar a trabalhar também, né? Então, com a Minas de Metalurgia, já dava para... E foi aonde eu fui, né? Depois de formar, trabalhar na CBA, na parte de alumínio, né? Que era aquela parte de superposição entre o engenheiro metalúrgico e o engenheiro químico. E depois vindo para Saramenha, fui com uma coisa completamente diferente, a parte de manutenção mecânica, mas eu tinha vaga de imediato e me interessava ficar aqui em Ouro Preto. Aí 1 ano depois eu fui para a parte de mineração e pesquisa, que é o que eu realmente queria. E a Escola de Minas, quando o senhor chegou, como que o senhor definiria a Escola de Minas em termos de pontos fortes e fracos? Qual que era o... Olha, a situação da escola? Olha, a situação da escola já começava a viver assim um grande problema que eu chamaria de o início daquela transição que normalmente todas as escolas e a universidade brasileira estava passando, sabe? A escola já tinha vivido um período assim muito áureo e ainda tinha na figura dos catedráticos, né, que eram as grandes referências e tal, os professores. O nível de exigência era assim muito grande, mas ficava assim a questão que começava a aparecer para a gente estudante, até onde realmente os cursos realmente atendiam naquela exigência em termos de atualização, percebe? E a gente tinha, digamos assim, bons professores, mas alguma falta de condição para que eles realmente exercessem e realmente pudessem transmitir. Faltava assim condições com uma maior flexibilidade para a gente utilizar todo o potencial que tinha aqui em termos da situação de Ouro Preto aqui no quadrilátero ferrífero. Pelo menos é a visão que eu tenho assim da época. Uma exigência assim bastante grande, né, com relação às disciplinas do curso básico, a parte de cálculo e a parte da geometria analítica, né, a física, né, a química, principalmente a química física na época era um bicho de 7 cabeças assim, né, e tal, aprovação, mas ficava sempre a questão até onde realmente é esse o currículo que deverá atender às necessidades, né, de futuro dos próximos 10 anos. A escola realmente estava começando a sua fase de mudança, de transição. Esse é um que era mantido assim positivo, o pessoal fala